Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, em especial Denise, a Cris, a Lilian, apresentando Fundação Cultural, Arquivo Histórico. Logo mais vou falar sobre o Arquivo Histórico também, mas inicialmente comentar com os colegas vereadores hoje uma notícia, né, para aqui falar para os colegas da Câmara. O Elvis Rony Bussior, meu chefe de gabinete, hoje foi pai mais uma vez, nasceu o seu filho Kael. Então, dar os parabéns para o Elvis, para a Carol, sua esposa, desejar, né, muito sucesso com a maior bênção que se pode ter na vida, que é um filho que tive a experiência desde fevereiro deste ano. Mas, voltando ao assunto, sobre o arquivo histórico, comentar que ontem também foi uma data histórica, simbólica para Balneário Camboriú. Ontem se comemora, ontem completou 50 anos da eleição de Gilberto Américo Meirinho como prefeito de Balneário Camboriú. Então, quero falar sobre esse assunto, e falando diretamente na Fundação Cultural, Arquivo Histórico aqui, agradecer a Lilian, porque a família Meirinho, então, na sexta-feira, dia 11/11, em função dessa comemoração, fez a doação, então, de diplomas, de certificados, da vida de Gilberto Américo Meirinho, que ele guardava no seu escritório, que as pessoas lá visitavam e que conheciam muito daqueles documentos que tinham muita história. Então, a família decidiu, sim, fazer a doação para o Arquivo Histórico, que é quem melhor pode cuidar para o presente e para o futuro de Balneário Camboriú, para expor para as pessoas, para que seja, de fato, um legado de quem contribuiu, de quem tem sua marca na gestão pública da cidade. Agradecer, então, Lilian, te agradecer a toda a equipe, Denise, dizer que ficamos muito contentes, inclusive pela exposição feita de relatos, de matérias que estão lá expostas no Arquivo Histórico. Alguns diplomas eu vou manter aqui no nosso gabinete até o final de 2024, como aí a questão do próprio diploma de prefeito, e entre alguns outros. Mas falar sobre isso, até porque esteve a TV Câmara cobrindo o dia dessa entrega dos diplomas, poder falar e agradecer as pessoas que entraram em contato conosco, a imprensa pedindo para que resgatasse esse período, esse processo. Então, a eleição foi no dia 15 de novembro de 1972, então, completando 50 anos, o mandato iniciou em fevereiro de 73, foi um mandato muito marcante, estava lá o Cachel, no Arquivo Histórico também. O Cachel sempre também, o ex-vereador Cachel deixava claro em suas falas, é um legado de obras que iniciaram lá e que continuam até hoje. Nós poderíamos falar aqui do alargamento para 6 metros da calçada da Avenida Atlântica, da abertura da 3ª, da abertura da 4ª, do planejamento e início da 5ª Avenida, do alargamento também da Avenida do Estado, todas essas avenidas com 26 metros e com um canteiro central de 3 para passar a infraestrutura da cidade. Poderíamos falar da Estrada Costa Brava, que foi aberta no seu governo também, e depois recebeu o nome de Interpraias, ações no saneamento, nós estamos falando aqui da EMASA, mas então o primeiro projeto de esgotamento sanitário aí do estado de Santa Catarina, protocolado ainda em 1976, também é um dos motivos que hoje nós temos, sim, quase 100% de rede de esgoto, porque foi iniciado naquela época, com os projetos, depois executado quando Esperidião Amin era governador, que passou aí por toda a Avenida Brasil. Mas poderíamos falar do plano diretor, código de normas e instalações, obras e edificações, código tributário. Vamos dizer que das 10 leis mais acessadas do município hoje, se entrarmos lá no portal Leis Municipais,
3 ainda são do seu governo, na década de 70. Então, poderíamos falar do turismo, né, quando a cidade ficou conhecida como Modelo Nacional de Planejamento Turístico. Então, quando foi feita a doação, pela família Cabral e pela família Longo, por procuração ao nosso ex-prefeito Gilberto Meirinho, da área, por procuração para que fizesse a, então, Rodofeira, depois Citur Rodofeira, que era para expor produtos de Santa Catarina nas margens da BR-101, aquele terreno que depois passou para o estádio, onde hoje está o nosso centro de eventos. Também com ações visando o alargamento da faixa de areia, ainda naquela época, visitando o governo do estado do Rio de Janeiro, e até a própria Companhia Brasileira de Dragagem esteve aqui, né, na época. Entre tantos outros, né, fatos que a comunidade relembra, resgata, em conversa com o Elias falava do ainda o que ficou para ser feito, porque estava previsto lá entre a rua 2500 e a rua 2550, que tivessem 4 vias do acesso à Marginal até a Avenida Atlântica. Nós teríamos uma avenida, sim, de acesso à cidade, com fácil entrada e fácil saída, porém, isso já estava no final do governo, tinha um monte de obras em continuidade, e infelizmente, alguns governos sucederam, acabaram, olha, não vou desapropriar, não vou dar continuidade, porque esse aqui é o terreno do fulano, então deixa assim. E aí, cerca de 40 anos depois, Balneário Camboriú teve que fazer quantas desapropriações para a continuidade, por exemplo, da 4ª Avenida, mas infelizmente essas vias de acesso não havia mais o que fazer, hoje são prédios que lá estão. Mas então, por essa questão do sistema viário, é importante, nós termos essa reflexão, resgatarmos, isso faz parte da nossa história. Sim, Balneário Camboriú tem história, não podemos deixar as pessoas que há pouco tempo estão aqui ou não conhecem muito a cidade vir dizer que não tem. Então é preciso sim conhecer, entender como se chegou até aqui, e vou destacar o fato, ainda do mandato do prefeito de Gilberto Meirinho, que ainda ele esteve ligado, inclusive, enquanto vereador no município de Camboriú, quando fez o projeto da criação do Distrito da Praia, que depois, em outro mandato, que foi emancipado o município. Então, em nome da família, eu agradeço os contatos, as homenagens, os pedidos também encaminhados pela própria imprensa, pela própria comunidade, as pessoas que relembram fatos, redes sociais, que entram em contato conosco. Agradeço e, em especial, mais uma vez, então, ao nosso arquivo histórico que vai poder cuidar como se deve, com carinho, com cuidado, com conhecimento técnico de tantos documentos, e que Balneário Camboriú faça, sim, mais fatos, mais eventos de resgate à sua história, de resgate a datas comemorativas, e porque isso faz parte, sim, da formação do cidadão e nos dá, inclusive, o sentimento de pertencimento ao nosso lugar, ao lugar que tanto amamos, que as pessoas do Brasil, do exterior, vêm para cá, que aqui querem estar e também merecem conhecer, entender como se chegou até aqui. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.